Olá, aquaristas! Vamos falar mais de água? pH. O que é o pH? Potencial hidrogeniônico. O que significa isso? Como eu falei anteriormente, a água é uma solução, uma substância anfifrótica, ou seja, ela se dissolve nela mesma, se separando em íons de hidrogênio e íons de hidróxidos. A concentração, o equilíbrio desses dois elementos é o que vai te dar o pH. Quando você tem mais íons de H, você tem uma acidez maior. Quando você tem menos íons H presente, você tem uma água mais alcalina. O que isso muda? Como isso muda? A água é um solvente universal. Ela dissolve a grande maioria das substâncias que você encontra na natureza, na forma de sais, tanto bicarbonatos, carbonatos, cloretos, sulfatos. Então, você vê a água caindo das nuvens, passando pela poeira do ar, passando pela terra, passando por minerais, e cada vez que ela passa, ela dissolve um pouquinho e carrega consigo mesmo um pouco dessa memória desses elementos. E cada elemento vai interagir com a água de uma forma com que no final do processo você tenha ou um excesso de hidrogênio livre ou um excesso de hidróxidos. Isso vai afetar o que? O pH. Então, quando a gente vai ter na água do mar, que é rica em carbonatos de cálcio, carbonatos de magnésio e outros carbonatos, você tem um pH alto. Da mesma forma que se você for no Lago Vitória, no Lago Malawi ou no Tanganica, na África, onde você tem um grande lago represado, cercado de rochas calcárias, de rochas metamórficas com presença alta de carbonatos, e a água dissolve, dissolve, dissolve isso durante milhares de anos, o que acontece? Um excesso de minerais, um excesso de íons na água. Isso faz com que o pH dessas regiões seja muito alto. Por outro lado, na floresta amazônica, a água desceu do degelo dos Andes, muito leve, muito pura, e vai carregando, passando por regiões de floresta, com a presença de muita matéria orgânica, ácidos úmicos. A presença de íons de hidrogênio é muito mais alta, muito mais elevada, faz com que o que aconteça? A água tenha um pH bem mais ácido. Ao mesmo tempo, por passar por regiões com pouca mineralização, a água não recebe muito magnésio, cálcio, então a sua dureza permanece muito baixa. Então, quando a gente fala pH ácido, pH alcalino, a gente está falando simplesmente de concentração de íons de hidrogênio. Quanto mais, mais ácido; quanto menos, mais alcalino. Mas o que isso tem a ver com o nosso aquário? Junto com o KH, junto com o GH, são as formas iônicas disponíveis na água que afetam o metabolismo celular dos nossos animais. Então, se o animal está adaptado a pH alcalino, você deve manter ele no pH alcalino. Se ele está adaptado a pH ácido, você deve manter ele no pH ácido. Por quê? Porque é a forma, é o ambiente mais adequado para que suas células funcionem na sua plenitude, com melhor metabolismo, melhor transporte de nutrientes para dentro, dejetos para fora. É para isso que a gente mantém o pH para os nossos animais, tá bom? No próximo vídeo eu falo mais sobre os outros índices de H, como o KH e o GH, tá bom? Até a próxima!